Um grande abraço para você que tá ligado na Gol. Vamos falar do Brasileirão 2024, a Série A. A 22ª rodada foi iniciada, a terceira do retorno, com jogos no sábado e também no domingo. Você vai deixando o seu like enquanto você vê a relação inteira dos jogos desse fim de semana. Você deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos buscar aí 200 likes, 250 likes para esse vídeo. Vamos aumentar essa meta que tá muito tímida. Vamos nessa então. No Castelão, Fortaleza venceu o Criciúma pelo placar de 1-0. Fortaleza, que é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, são 12 jogos em casa com 9 vitórias e 3 empates, uma campanha incrível do Fortaleza. Aliás, mais uma, não é novidade nenhuma, não é surpresa, já é quase uma rotina o Fortaleza mandando bem no Brasileirão. Dessa vez bateu o Criciúma com o gol do Moisés e é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro, um ponto atrás só do líder Botafogo. Impressionante a campanha do Leão. Na Arena Pantanal, o Grêmio venceu o Cuiabá por 3-1, com o estreante Bright White sendo o grande protagonista do jogo. Fez 3 gols, 2 a favor e 1 que favoreceu o Cuiabá, um gol contra do dinamarquês. O Grêmio vencendo bem. Aliás, o Grêmio 13 pontos nos últimos 15 disputados, uma recuperação extraordinária do Grêmio, que já tá lá na meiuca da tabela, pensando até já na turma da Libertadores, quem sabe, já para encostar nessa turma de cima. Neoquímica Arena, já nos jogos das 9h30 da noite, Corinthians e Red Bull Bragantino empataram por 1-1, o Elinho marcou na primeira etapa e o Corinthians empatou lá no finalzinho aos 50 do segundo tempo com o gol do Lucas, ou melhor, do Thales Magno, novo reforço do Corinthians, que é jogador revelado, né, no Vasco da Gama, jogou nos Estados Unidos, lá no New York City. Então o Corinthians conseguindo esse empate, aliás, 4 empates seguidos do Timão, né? Impressionante essa sequência de empates do Corinthians, isso somando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Se a gente for falar de Campeonato Brasileiro, nos últimos 4 jogos foram 3 empates do Corinthians com uma derrota. O Corinthians está um tempinho sem vencer e por isso permanece na zona do rebaixamento. No estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, clássico carioca, o Vasco venceu o Flu por 2-0, gols do Verratti, mais um dele ainda com um golzinho marcado pelo Vitor Luiz. Cruzeiro e Atlético fizeram mais um clássico no Mineirão, 0-0. Aliás, um fim de semana onde a maioria dos jogos são clássicos importantes. Domingo, 11 da manhã, no Alfredo Jaconi, tem Juventude e Botafogo. O Botafogo tenta aumentar sua vantagem na liderança. No Morumbi tem São Paulo e Atlético Goianiense. Uma boa oportunidade para o tricolor tentar entrar no G4. Tem chance disso, só vai ter que secar o Palmeiras nesse jogo aí no Maracanã contra o Flamengo. Aliás, Flamengo e Palmeiras, o maior clássico interestadual do momento, né? Atualmente, com certeza, Flamengo e Palmeiras fazem esse grande duelo, as equipes brasileiras que mais venceram nos últimos anos. Na Arena Fonte Nova tem Bavi. E para fechar a rodada, finalizando finalmente essa que é a 22ª, tem Internacional e Atlético Paranaense fechando o domingo. Tá aí a classificação na tela, com o Almirante vascaíno emoldurando a classificação. Liderança do Botafogo, 43 pontos, tem 21 jogos com 13 vitórias. Botafogo lidera e joga contra o Juventude às 11 da manhã, defendendo a liderança nesse domingo. Segundo lugar, novo vice-líder, Fortaleza, 42, 2 vitórias seguidas, bateu o Cruzeiro no Espírito Santo e agora, para fechar aquela rodada 21, e agora abrindo a rodada 22, venceu o Criciúma por 1-0 com o gol do Moisés. O Fortaleza mais uma vez entre os melhores times do Brasil, 42 pontos pro Leão. Terceiro, o Flamengo tem 40, joga o clássico contra o Palmeiras nesse domingo às 4 da tarde. Flamengo pode tomar a liderança, mas aí vai ter que ganhar o jogo e secar o Botafogo contra o Juventude. Botafogo que joga logo pela manhã, né? Quarto lugar, o Palmeiras, 37. Flamengo e Palmeiras se enfrentam. O Palmeiras, em caso de vitória, se ele vencer por 1 gol de diferença, ele não consegue passar. O Flamengo teria que vencer por 2 em pleno Maracanã. Vamos ver o que o Palmeiras consegue, mas o fato é que uma vitória já seria de ótimo tamanho, vencendo fora de casa um dos principais inimigos, um dos principais adversários nas temporadas de campeonatos nacionais e internacionais também. Então G4 com Botafogo, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras. Quem tá de olho nesse G4 aí é o Cruzeiro, que já jogou, só empatou, não conseguiu entrar no G4, poderia ter entrado em caso de vitória, mas está com 36 pontos, bem coladinho e faz grande campanha. Sexto lugar, o São Paulo, também pensando no grupo das 4 melhores, tem 35 pontos e enfrenta o Atlético Goianiense em casa, uma baita oportunidade para tentar chegar a 38 pontos. Aí o Palmeiras ali empata, ele já pode até
a depender do placar que faça, ultrapassar o Verdão no saldo e assumir vaga no G4. Se o Palmeiras perder, aí fica mais fácil, só que aí o Flamengo abre muita vantagem, né? Mas enfim, é o São Paulo brigando por vaga no G4 nesse domingo. Sétimo lugar, o Bahia, 32 pontos. O Bahia está 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. É a pior sequência aí do Bahia desde o início do Brasileirão. O Bahia que começou tão forte, frequentando sempre o G4, ainda é muito forte, ainda está entre os melhores, mas precisa recuperar os bons resultados, principalmente. Em oitavo lugar, o Atlético Mineiro, 29 pontos, empatou com o Cruzeiro, perdeu aí uma oportunidade de tentar se aproximar um pouquinho mais do Bahia e também já começar a pensar em G6, G4 até, mas o Atlético ainda não conseguiu engrenar na temporada. Nono lugar, o Atlético Paranaense, tem 28 pontos. Décimo lugar, o Atlético Paranaense tem 19 jogos ainda, joga na rodada, jogou com o Internacional, fechando, aliás, a rodada número 22. Décimo, o Vasco da Gama, 27, venceu o Clássico do Rio de Janeiro contra o Fluminense. Vitória bem importante para dar uma afastada legal, abre 6 pontos para a zona do rebaixamento e aproveitou para ultrapassar o Grêmio, que tinha ultrapassado o Vasco durante o percurso da rodada, né? O Grêmio venceu por 3-1 o Cuiabá, tinha passado o Vasco, mas o Vasco retomou sua condição à frente do tricolor e de quebra ainda passou o Red Bull Bragantino, que acabou tomando empate para o Corinthians nos últimos minutos. O Vasco é o 11º Red Bull com 27, uma vitória a menos, né? 8 vitórias para o Vasco, 7 para o Red Bull. 12º Grêmio, 24, vai escalando posições na tabela, não para de subir no campeonato. Mais uma vitória, são 13 pontos nos últimos 15, são 4 vitórias, portanto, nos últimos 5 jogos e mais um empate aí, 5 jogos sem derrota. 13º Criciúma tem 24, com uma vitória a menos que o Grêmio. 14º Juventude tem 22. 15º e joga com o Botafogo, jogo bem duro no Alfredo Jaconi. 15º Vitória tem 21. 16º Internacional, 21, mas o Inter tem muitos jogos a menos, são 5 jogos a menos do que o Vitória, 6 a menos do que o Corinthians. Tudo isso por conta do mês de maio, né, que foi um mês que o Rio Grande do Sul sofreu na pele com as fortes chuvas, as enchentes e a grave crise humanitária que se sucedeu após todos esses incidentes, né? E por isso tem esse desarranjo de jogos, né? Muita coisa foi adiada e muitos jogos a serem remanejados ainda nas próximas semanas e meses. Zona de rebaixamento com o Corinthians, 21 pontos. 18º lugar o Fluminense tem 20. 19º o Cuiabá tá com 17. 20º o Atlético Goianiense com 12 pontos. Corinthians aí numa sequência de empates ou derrotas, por isso não consegue sair do grupo dos 4 piores. O Fluminense, que estava afundado na última colocação, conseguiu vencer 4 jogos seguidos, mas agora perde pro Vasco e ainda tem o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Os principais artilheiros: Pedro do Flamengo, 10 gols, Martim Lucero, argentino do Fortaleza, tem 8, e com 7 gols aparecem Hulk do Atlético Mineiro, o Verratti, argentino do Vasco da Gama, e fechando a lista, Elinho, do Red Bull Bragantino. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro na 22ª rodada, a terceira do retorno. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. É isso, grande abraço.